Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, entrevistando hoje o professor Rogério Gandra da Silva Martins, que, como já disse no início, é meu filho. Estamos conversando sobre reforma tributária, já que escrevemos alguns livros sobre reforma tributária e sobre direito tributário, inclusive um deles sobre o sistema tributário no Brasil, com o Paulo Rabelo de Castro. Nós três coordenamos com grandes nomes, Delfim Neto e outros, que escreveram no livro. Mas eu tinha feito uma observação, que estamos encerrando o programa, e você disse que ia fazer uma observação. Sim. O ponto positivo que eu considero, e com isso só eu fecho, a questão do sistema tributário na Constituição Federal, que eu acho que ele nasceu problemático, mas existe um ponto positivo. Ele nasceu problemático quanto à parte analítica na discriminação dos tributos. Por exemplo, nós temos só do ICMS a quantidade de normas tratando do ICMS dentro da Constituição. Talvez nenhuma Constituição no mundo trate de um imposto sobre o consumo de uma forma tão detalhada, engessando completamente o imposto que mais traz a receita para o Estado. Mas eu acho, tirando esse lado analítico, um ponto extremamente positivo, creio eu, que foi a solidificação das garantias dos contribuintes, né? E isso muito bem lembrado pelo senhor, né? A questão da manutenção do CTN, que foi talvez um dos códigos mais bem elaborados, mais precisos e mais científicos, né? Adequados à realidade econômica nacional, né? Tanto é que perdurou até hoje. O grande problema é que nós tivemos uma espécie de agigantamento do Estado dentro da Constituição Federal. E esse agigantamento do Estado dentro de uma Constituição Federal, necessariamente ele vai precisar de receita, né? E essa receita, ela só vai vir pela parte tributária, razão pela qual nós comemoramos esse ano 30 anos de Constituição e temos 99 emendas. Dessas 99 emendas, mais de 70% das emendas trata de forma direta ou indireta de temas tributários. Claro. Então, quando se fala em reforma tributária hoje no Brasil, não se fala em reforma tributária porque diversas foram as tentativas de reforma tributária durante esses 30 anos. Não houve, de fato, nenhuma reforma que alterou o sistema como tal. Agora, quando nós vamos verificar em outros países qual foi o tipo de reforma utilizado ou qual foram medidas para se, de uma certa forma, conformar um sistema tributário dentro da economia de um país, você vê que as medidas são extremamente simples, pontuais e que resolvem o sistema econômico. No Brasil, não. Eu pego como exemplo essa tão já falada reforma do presidente Trump, que não foi apenas um apelo de campanha ou uma promessa de campanha que assim que assume o poder, ela se dispersa, né? dentro de seu mandato, mas até porque dentro da cultura americana, geralmente aquilo que se faz em termos de propostas para o futuro mandato, isso é muito, compromete muito a cultura americana é aquela cultura segundo a qual existe a noção de comprometimento, né? A figura do presidente da República e aquele que almeja a presidente da República era aquela pessoa que fala e que vai cumprir aquilo que faz, né? Você vê, o presidente Obama, nas suas campanhas, insistiu no Obamacare, né? E conseguiu, de uma certa forma, a luta no Senado
e na Casa dos Representantes foi difícil, mas ele tinha que fazer isso. Por quê? Porque isso foi uma proposta de campanha. O que o Trump fez? Desde a época da campanha dele, falou: eu vou fazer a reforma tributária. Né? Agora, a reforma tributária para ele era muito simples. Ele cortou pela metade, algo que há décadas não se via nos Estados Unidos. E por que ele cortou na metade? Porque ele via que a China, que todas as empresas estavam saindo dos Estados Unidos. E você cortar de 40% para 21% o imposto de renda da pessoa jurídica, ele conseguiu em 2 meses, por exemplo, que uma Apple criasse 4 empresas nos Estados Unidos e deixasse de criar essas 4 empresas na China, voltando a gerar empregos, principalmente no centro dos Estados Unidos, e a economia voltou a crescer. Tanto é que, quando ele apresentou, e foi apertado, porque é sempre apertado no Congresso americano, né? Isso mostra também um problema de reforma tributária que nós encaramos aqui, e nós temos uma vivência legislativa extremamente difícil, porque para aprovar alguma coisa são interesses que às vezes saem da linha técnica, né, e vão para a linha dos interesses paralelos. Lá, quando se analisa algo, sempre a diferença é apertada. E muito embora o Trump seja um republicano, e isso ocorre geralmente na história dos Estados Unidos, os republicanos e os democratas, se um democrata vê que algo é bom para o país, ele vota a favor. Por isso que o Paulo Francis costumava falar uma expressão que a coisa mais parecida com um republicano é um democrata, e a coisa mais parecida com um democrata é um republicano. Né? Você lembra que uma vez nós almoçamos com o Paulo Francis lá em Nova York, e discutíamos com ele, pouco antes dele falecer, né? Mas o dado que me parece importante nessa colocação é o seguinte: efetivamente a reforma tributária do Trump terminou com a possibilidade de se fazer aquelas reformas que estávamos fazendo para aumento de receita. Porque quando eu tenho nos Estados Unidos uma queda, no Brasil as empresas têm 34% de tributos, é o imposto de renda. Nos Estados Unidos cai para 21%. Por outro lado, os juros aumentando, mas juros aumentando sem prejudicar a empresa, porque os juros aumentam para 2% agora e cai para 21% o imposto de renda. No Brasil, 34%. Por outro lado, com uma Receita Federal precisando de receitas, porque o déficit primário no Brasil vai ser de 139 bilhões, mas o déficit real, considerando juros, correção monetária, etc., vai para mais de 300 bilhões. Então a Receita vive aquele princípio do Conrad Hess, entende? De que a necessidade não conhece princípios. Sim. Vale dizer, precisa de receita, vamos tributar as empresas, vamos fazer autos infrações muitas vezes fantasiosas, precisamos gerar receita. É evidente que as empresas que hoje estão vivendo globalizadamente, hoje qualquer empresa nacional depende de produtos estrangeiros, qualquer empresa americana depende de produtos estrangeiros, de agora em diante vão fabricar lá, porque não interessa, a tributação é menor. Tudo isso vai obrigar uma reforma tributária no Brasil, não mais nos moldes do século XX. Sim. Nós temos que viver um século de competitividade. Quem vai definir as reformas tributárias no futuro do mundo não serão os governos locais, serão as empresas competindo internacionalmente que vão escolher os países onde tiverem melhores condições de produzir. Então, isso daqui é que os nossos legisladores não perceberam. Uma vez eu estava numa audiência pública, Rogério, e me perguntaram na Câmara dos Deputados, o senhor fala tanto na guerra fiscal que tem soluções? Eu disse, eu tenho, é só os senhores quererem. Eu faço uma lei com 2 artigos. Com 2 artigos eu termino inteiramente a guerra fiscal. Eu disse, mas como é isso? Eu disse, muito simples. Artigo 1º.
alíquota única no ICMS para todo o Brasil. Artigo 2º, proibição de incentivos fiscais com ICMS. Acabou a guerra fiscal. E daí, como é que nós vamos fazer políticas regionais? Mas os senhores querem fazer políticas contra as decisões do Supremo. Então, em última análise, nós ainda em reforma tributária, infelizmente o tempo é um inimigo aqui, estou sinalizando que vai terminar o nosso programa, mas no Brasil nós ainda estamos discutindo, entende, século XIX, começo do século XX sobre a imposição tributária, sem perceber qual é a revolução que está sendo feita no mundo e que começa com a primeira economia do mundo, que tem, na verdade, um PIB quase de 20 trilhões, 17 ou 18 trilhões de dólares, e que efetivamente, ao lado da China, vão definir carga tributária na China em torno de 24%, carga tributária nos Estados Unidos 26%, carga tributária no Brasil 33%, investimentos na China e feitos pelo governo dos Estados Unidos, brutal. No Brasil nós não temos investimento, porque todo esse dinheiro vai para pagar uma série de coisas, inclusive corporativismo, corrupção, má aplicação de recursos. Então, na verdade, nós vamos fazer outros programas analisando a reforma tributária, porque já fui sinalizado pelos meus amigos atrás da Câmara que o nosso programa está dando. Quero lhe agradecer muito pela sua participação no programa. Agradeço, professor. Muito obrigado. Espero novamente no próximo programa.